Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um aula online. Sou Marciano Souza, professor de matemática, e hoje nós iremos falar das raízes de uma equação do segundo grau. Então, nós já tínhamos definido o que é uma equação do segundo grau, já tínhamos justificado porque ela é chamada assim, sabemos que é pelo expoente 2 na nossa variável, e já tínhamos conhecido a sua fórmula geral, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E já tínhamos até tratado de alguns casos particular dessa equação. Mas hoje nós vamos tratar especificamente das suas raízes. Então, uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes reais ou não reais, certo? Então, essas raízes, elas são dadas exatamente pelo grau do meu trinômio que antecede a igualdade, ou seja, que está no primeiro membro. Então, nós temos três casos para determinar as raízes de uma equação do segundo grau. Então, o primeiro caso é quando o nosso b é igual a zero, que as raízes dessa equação são duas raízes opostas, uma positiva e uma negativa, e ela é determinada pela raiz quadrada de menos c sobre a. O segundo caso é quando a nossa equação tem o c igual a zero e essa raiz ela é determinada, a primeira raiz é uma raiz fixa, zero, e a segunda raiz é menos b sobre a. E o terceiro caso é quando essa equação é completa, que ela é determinada pela famosa e conhecida fórmula de Bhaskara, que é dada por delta igual a b ao quadrado menos 4ac e x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E daí nós teríamos uma raiz para o valor de delta positivo e uma raiz para o valor de delta negativo, que é exatamente o que esse mais menos está denotando. Então, para pôr em prática o que nós já havíamos conhecido, então eu trouxe três exemplos para vocês. Então, vamos resolvê-lo. Então, no meu primeiro caso, observe que o meu b é igual a zero. Marciano, mas como é que eu sei que o b é igual a zero? Então, basta você observar que nesse caso está faltando o termo que acompanha o x sem expoente. Então, b, nesse primeiro caso, b é igual a zero. Então, quando b é igual a zero, nós determinamos a raiz dessa forma. Então, vamos lá. Então, aqui, primeiro, como nós queremos encontrar o valor de x, nós vamos isolar a nossa variável. Lembrando a vocês que o 50, quando ele muda de membro, ele muda de sinal. E daí nós teríamos que x ao quadrado é igual a 50 dividido por 2. Então, nós teríamos que x ao quadrado é igual a 50 dividido por 2, 25. Então, daí, nós teríamos que, como esse expoente está como expoente 2, certo? O expoente é 2 como quadrado, ele vai passar para o outro lado como uma raiz seguindo de mais ou menos. Então, mais ou menos 25. Daí, nós teríamos que x é igual a mais ou menos 5. Então, nós teríamos duas soluções para essa raiz, para essa equação do segundo grau. Ou seja, duas raízes, quando x é mais 5 e quando x é menos 5. Então, seria esses dois valores que tornaria a minha equação verdadeira, a minha igualdade verdadeira. Então, o nosso segundo exemplo é quando c é igual a zero. Então, nós podemos proceder da seguinte maneira. Veja que aqui um termo comum foi colocado em evidência. Então, o nosso termo comum aqui é o x. Então, vamos colocar o x, que é nosso termo comum em evidência. Marciano, mas por que aqui não apareceu o x e aqui apareceu o x? Pelo simples fato que aqui é uma potência. Então, esse x ao quadrado denota x vezes x. Então, quando eu retiro 1, fica 1.
Então, vamos aqui igual a zero. Por definição, a minha primeira raiz é zero. X' é igual a zero. Mas vamos entender porque, por definição, essa primeira raiz é zero. Ora mais, se eu multiplicar qualquer número por zero, eu vou obter zero. Então, se esse x ele assume um valor de zero, quando eu multiplicar zero vezes 2x menos 3, logicamente eu vou obter zero e essa igualdade seria verdadeira. E a segunda forma de determinar essa raiz, minha segunda raiz, eu diria que 2x menos 3 teria que ser igual a zero. Daí, isolando o x, então eu teria que 2x é igual a 3, pois o 3 troca de sinal quando ele troca de membro. Daí eu teria que x é igual a 3 sobre 2, porque o 2 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. E por último, nós temos o caso de quando a minha equação do segundo grau ela é completa, que é o caso que nós iremos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Então a primeira dica que eu gosto de dar aos meus alunos é que eles identifiquem primeiro quem é A, quem é B e quem é C, sem esquecer do sinal que os acompanha. Então A, B e C são os coeficientes e eles necessitam ser identificados com os sinais que os acompanham. Então vamos lá? Então, veja só. O meu A, como no x, o x ao quadrado não tem nenhum acompanhante, dizemos que o meu A é 1. O meu B é 6 e o meu C é menos 16. Agora vamos usar a fórmula de Bhaskara. Nós temos que delta é B ao quadrado menos 4AC. Daí nós vamos ter que delta é igual a 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é menos 16. Delta é igual a 6 ao quadrado, é 36. Olha só, não esqueçam de fazer o jogo de sinal. Então, nós temos aqui menos da fórmula, aí com mais do C, do A, então vai ficar menos. Então, menos com mais menos, só que menos com menos será mais, porque eu venho com o sinal do 16. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Delta é igual a 100. Agora, vamos para a segunda parte da nossa equação. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Olha só, você já tem o valor de B, você já tem o valor de delta e você já tem o valor de A. Basta a gente fazer a troca. Então vamos lá? X é igual. Observe o sinal da fórmula, ele vai permanecer. Menos 6, que é B, mais ou menos raiz de delta. Delta é 100 sobre 2A, A que é 1, certo? Então, x vai ser igual a menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 100 é 10, 2 vezes 1 é 2. Daí agora, vamos concluir neste outro lado a nossa equação. Então, vamos lá. Concluindo aqui a nossa equação, então nós teríamos o seguinte: como x é igual a menos 6 mais ou menos 10 sobre 2, nós teríamos o seguinte: x' é igual a menos 6 mais 10 sobre 2 e x duas linhas é igual a menos 6 menos 10 sobre 2. Fazendo essas operações, então, menos 6 mais 10 daria 4, sobre 2 teria
2. Fazendo essa operação, menos 6 menos 10 daria menos 16, pois números com sinais diferentes nós somamos e conservamos o sinal, dividido por 16, nós teríamos menos 8. E daí teríamos as duas raízes dessa equação. Então, pessoal, se nós quiséssemos representar de outra maneira as raízes dessa equação, então nós poderíamos representar como um conjunto solução. Então, vamos lá, representando o conjunto solução da letra A. Então, o conjunto solução da letra A seria o seguinte. Então, o conjunto solução da letra A seria o seguinte. X pertence aos reais, tal que X é igual a 5 ou X é igual a menos 5. Se nós fôssemos determinar o conjunto solução da letra B, nós teríamos o seguinte. X pertence aos reais, tal que X é igual a 0 ou X é igual a 3 sobre 2. E se fôssemos representar a solução da letra C, nós teríamos que X pertence aos reais, tal que X é igual a 2 ou X igual a menos 8. Então, estaria representado as soluções da minha equação do segundo grau. Então, ficamos por aqui. Vejam o vídeo, revejam. Tentem explicar, resolver alguns exemplos. Tentem anotar alguns conceitos que nós falamos desse vídeo. Tchau e até a próxima.